Olá, mais um vídeo de hoje é sobre um dos problemas mais corriqueiros do dia a dia e muitas vezes esse problema não é resolvido aqui por mim, cirurgião da mão, e sim por outros médicos clínicos nos postos de saúde de todo o Brasil e principalmente nas clínicas privadas aí de muitos lugares. Enfim, o que é isso? É a paronique. Então, o que é paronique? É a infecção mais comum da mão. É a infecção que acontece nos lugares onde a gente chama de cutícula, basicamente nessa região que vocês estão vendo no meu polegar, né? Acontece exatamente nessa região ao redor, né? Do dedo. E por que isso acontece, né? Geralmente acontece um pouco mais em crianças e nas mulheres tem uma tendência maior por situações muito simples. Você precisa inocular algum germe numa região onde ele vai se alojar e vai criar uma forma de crescer. Então, uma criança chupa muito o dedo, por exemplo, né? Usa muito, então o polegar é muito comum ser uma fonte de infecção em crianças. Então, e as mulheres têm uma proporção muito maior porque vão nas manicures, usam a cutícula, tiram a cutícula, principalmente quando vai fazer a unha. E os homens, enfim, as mulheres têm uma chance também de em comum acontecer, principalmente roendo as unhas. Eles roem a unha, ela pode encravar e fazer um dos processos, além de encravar a unha, que é uma das doenças que acontece ali, é a paronique também, que é uma infecção nessa região. Então, basicamente, tudo que tem contato nessa região, que abre uma fenda para entrar algum germe, faz com que a pessoa tenha uma chance. A proporção de mulheres para homem, por exemplo, desse problema é 3 para 1. Uma infecção extremamente comum, pode ser mais comum da mão, mais ou menos 1/3 das infecções da mão são relacionadas à unha. É importante dizer que tem outros fatores de risco, tá? Principalmente quem é nadadores, quem é exposto a materiais químicos, fazem um tipo também de paronique, que pode ser agudo, pela exposição desses agentes que podem fazer com que entre mais facilmente bactérias ali por dentro. Então, isso também é importante falar. Outros fatores também, o paciente que tem algumas doenças autoimunes, como artrite reumatoide, psoríase, uso de corticoide, pacientes que ficam mais imunodeprimidos têm uma tendência, né, maior de entrar os germes ali, além de uso de, por exemplo, antirretrovirais em pacientes imunocomprometidos. E esses são os pacientes que podem ter uma tendência indiferente. E aí, o que a gente faz? O que é importante saber? Bom, primeiro que muitas vezes você precisa saber que existe uma estrutura da unha que faz a unha crescer e uma que faz a unha ficar dessa forma bonita. Então, naturalmente, muitas vezes quando você fez essa infecção, você pode alterar essa forma e esse crescimento. Tá? Então, uma pergunta muito comum aqui no consultório é: quanto tempo demora uma unha para crescer? Mais ou menos, uma unha demora para crescer 3 milímetros por mês. Então, se você tem uma lesão na unha e perdeu a unha, você pode esperar que 3 milímetros ela vai crescer, a partir sem não perder nenhuma das estruturas do leito ungueal, que ela vai crescer por dia. Então, muitas vezes também tem essa identificação, essa alteração, né? Dor, principalmente, né? Você tem uma dor, uma inflamação, pode ver nessas imagens que a gente pode mostrar para vocês, e pulso, que é uma saída de secreção nessa região. O tratamento, tanto pode ser principalmente no caso agudo, um banho, né, a gente faz assim, repouso, né, com compressas, né, tanto de água quente, principalmente, né, e principalmente antibiótico terapia para o principal germe, que é o Staphylococcus. Né? O Staphylococcus é o principal germe, principalmente para essas lesões de cutícula. Já a criança a gente tem que pensar muito na região oral, porque ela usa muito a região oral, quem vai unhas, então tem que às vezes ter cobertura para germes da orofaringe, que são os germes anaeróbios. Então é muito importante ter essa cobertura e algumas vezes uns gram-negativos, por isso que é importante a opinião de um especialista. E algumas vezes precisa da drenagem cirúrgica, principalmente algumas complicações, como o abscesso, né? Existem síndromes de Fenelon, que acontece, por exemplo, na base do dedo, pode ser uma complicação, assim como alguns abscessos periungueais que acontecem ali. E existem os casos crônicos, tem alguns casos que, por exemplo, há germes, por exemplo, fungos, que acontecem principalmente em diabéticos, que podem fazer essa infecção crônica e você nunca melhorar com antibiótico. Sempre tem que pensar na possibilidade. E aí existem tratamentos para os casos crônicos, além dos antifúngicos ideais, algumas vezes até com uma biópsia, com a marsupialização, que é, por exemplo, você tirar uma parte aqui da estrutura do leito ungueal para você conseguir, dessa parte, né, que a gente chama do nail fold, né, da parte de construção ali do leito ungueal, para que aquilo cicatrize por segunda intenção. Esse é o tratamento, essa marsupialização. Mas então, saber que o tratamento com antibiótico é eficaz, que você tem que saber, principalmente, que precisa fazer um tratamento
precoce, para não deixar evoluir para uma situação mais aguda. Cuidar muito com as manicures e principalmente com as atitudes, a higiene com relação a roer as unhas, enfim, deixar a criança mexer na boca, e a higiene nos materiais de manuseio das manicures. E quando tiver essas complicações, tendo aquelas doenças que eu falei, você pode também estar um quadro crônico que de difícil tratamento, se não procurar um especialista. Então, está dando as dicas principais sobre esse caso. Dúvidas, perguntas, não deixe de procurar nas redes sociais. Obrigado, agradeço. Deixe seu joinha.